Ele se refugia na casa de Jetro, um sacerdote, e ali ele passa os outros 40 anos da sua vida, onde constitui a família, tem 2 filhos, e aonde passa uma boa parte também em treinamento, aonde Deus começou a ensinar a ele outras lições que ele precisava aprender, porque Deus já tinha um propósito na vida dele, e escute bem, um propósito na vida do povo de Israel, porque Deus sempre levanta pessoas, servos seus, com propósitos maiores do que simplesmente realizações pessoais. Deus usa ou nos usa para o seu reino. E ainda que estejamos falando da história do povo de Israel, ela se aplica perfeitamente a nós, ao nosso contexto e à igreja de hoje, eu não tenho dúvida disso. E aí Moisés, então, aprende pelo menos, que eu destaquei 3 lições, que ele aprendeu a conhecer a Deus efetivamente, depois ele aprendeu a ser servo de Deus, e finalmente ele aprendeu a depender de Deus, quando reconheceu que se ele estivesse simplesmente se valendo da sua capacidade, das suas limitações, ele não faria absolutamente nada, até que ele entendeu que na dependência de Deus, ele seria sim aquele libertador que Deus já havia planejado para ele. E agora nós entramos então no terceiro ciclo da vida de Moisés. E falei hoje de manhã, e também só lembrando aos irmãos, quando agora o povo tem todo aquele processo de libertação, com as pragas, etc., a manifestação do poder de Deus, a instrução que Deus havia dado a Moisés e aquele povo, a maneira como eles deveriam sair, e como que o faraó tentou persuadir Moisés e o povo a fazer concessões. E aí não sair necessariamente do Egito, ficar perto, pode adorar a Deus, mas vai ali e volta, né? Deixar as mulheres e as crianças irem só os homens, enfim, porque ele diz, olha, então deixa os bens aqui, vocês podem ir. Mas Deus havia determinado que eles deveriam fazer completamente diferente, e tanto Moisés quanto o povo entenderam isso e não fizeram as concessões. E vimos que nós devemos, como igreja, como cristãos, também não aceitar essas concessões que quebram a palavra e a vontade do nosso Deus. Agora o povo sai então em direção à promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, e agora estava começando a se cumprir na libertação daquele povo depois de 430 anos escravos no Egito. E aí, claro, como já disse também, é uma história riquíssima e cheia de detalhes, e que, conhecendo a história, nos ajuda ainda mais. Mas a primeira coisa que aquele povo enfrenta e reage é a insegurança e, ao mesmo tempo, a reclamação. Nada parecido com a gente, é verdade, irmãos? Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, quando Deus nos dá uma ordem, nós dizemos, sim, Senhor. É nada, é uma insegurança danada, né? A gente fica inseguro, a gente fica na dúvida, e como disse também, Moisés precisou inclusive que Deus mostrasse a ele o seu poder, para que ele entendesse que Deus é quem estava à frente daquela missão que estava lhe dando. E aquele povo saiu, né, daquela escravidão, debaixo da promessa divina, porém com insegurança e ainda reclamando com Moisés. Capítulo 14, versos 1 e 2, apenas para fazer algumas referências desse texto, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Aqui é algo interessante, irmãos. Como nessa primeira atitude do povo, e Deus falou, olha, parem e mudem o rumo. Vamos caminhar em outra direção, vamos fazer diferente. Porque aquele povo ainda estava nessa descoberta de
quem de fato era Deus. E se você ler toda a história do povo de Israel e fazendo um estudo mais acurado, você vai perceber que o caminho que eles fariam inicialmente duraria apenas 3 semanas. Se eles fossem por outro caminho para se livrar dos filisteus, eles levariam 1 ano para chegar à terra prometida. Mas quanto tempo eles levaram para chegar à terra de Canaã? Isso, acertou quem falou, 40 anos. 40 anos caminhando pelo deserto. E por quê? Senão por causa exatamente de situações como essas, que aquele povo mostrou de insegurança e de reclamação, de murmuração. E ao longo de todo este processo, meus irmãos, aquele povo teve que aprender lição após lição, obediência após obediência, temor a Deus após temor. E de fato esse é o nosso desafio como cristãos. Ainda que a gente se sinta inseguro em determinado momento, mas jamais devemos desconfiar daquilo que Deus tem para nós. Jamais devemos reclamar, murmurar, especialmente quando nós vivemos em expectativas naturais, humanas, que era o que aquele povo apenas estava enxergando. Por isso, baseado até no nosso tema para esse ano, nós estamos falando de uma igreja caminhando para novos horizontes. Deus já havia feito uma promessa para aquele povo, mas tiveram que caminhar 40 anos peregrinando pelo deserto. E aí quem nos ajuda a entender essa caminhada é o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, ele diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 8, onde o apóstolo Paulo faz menção disso. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então prestem atenção, irmãos. Nós como cristãos, a igreja de Jesus, sempre vai ser colocada, ou estará à prova, estará diante de situações onde Deus quer saber qual é a sua intenção, qual é a sua motivação em caminhar comigo, qual é a sua postura, a sua decisão em relação àquilo que eu falo, a obediência ao Senhor. E se nós queremos caminhar para novos horizontes, se nós queremos caminhar para as promessas de Deus, há que viver uma vida de obediência ao Senhor. Caso contrário, nós podemos ficar caminhando e rodando por um deserto, quando, em termos comparativos, em 3 semanas eles chegariam na terra prometida, ou no máximo em 1 ano, mas levaram 40 anos. Pois que a gente aprenda essa lição de obedecer ao Senhor, de ter de fato a nossa motivação em servir ao Senhor, em seguir aquilo que o Senhor está nos ensinando, e a sua palavra sempre será referência para nós. Mas Deus tinha um propósito naquele povo, e conduz aquele povo, apesar da provação, apesar de toda a dificuldade, mas dá àquele povo condições deles caminharem pelo deserto. E aí no Êxodo capítulo 13, no verso 21, Deus já havia providenciado algo extraordinário. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que não aceita rebeldia, que não aceita desobediência, que não aceita murmuração, mas é um Deus que está pronto sempre a abençoar, é um Deus que está sempre se mostrando favorável para que a gente volte para o caminho, para que a gente viva aquela vida de obediência, de temor a Ele. É por isso, meus irmãos, que nós, como as referências bíblicas nos ajudam a entender, nós ainda não fomos desprezados, nós ainda não fomos, como diz o texto, fulminados pelo juízo divino, porque nós vivemos ainda debaixo da graça do Senhor.
E isso serve para mim e para você. E quem sabe por um desvio, quem sabe por uma questão de insegurança em relação à vontade de Deus, quem sabe por uma desobediência velada mesmo, mas saiba que a graça de Deus continua sobre a sua vida e você pode voltar para o caminho do Senhor, você pode voltar ao temor, à obediência e à motivação certa para servir ao Senhor. Mas eu quero terminar esta palavra com algumas outras considerações. Porque, como disse, a caminho destes novos horizontes para o povo de Israel, Deus também estava, como já disse desde o início, preparando não só Moisés, mas preparando também Josué, para que desse continuidade àquele propósito dele. E Moisés nos ajuda a entender e reconhecer que o líder, aquele que está à frente de uma igreja, de um rebanho, do povo de Israel, ele precisa de auxiliares. Por isso a gente destacou aqui a importância de outros pastores, de líderes, de pessoas que servem ao Senhor, independentemente de terem uma função, de terem um cargo. Nós temos visto aqui em nossa igreja, tido essa alegria de ver tantas pessoas servindo ao Senhor, e não precisa de cargo, não precisa de destaque. Essa semana mesmo fomos visitados por um casal aqui da igreja, e eu disse para aquela irmã que ela sempre foi uma diaconisa e nunca teve título. Nunca teve título. Por quê? Para ela bastava simplesmente servir ao Senhor. E de fato Moisés revela isso. E três auxiliares diretos de Moisés se destacam: Josué, Hur e Arão. Se você ler em Êxodo capítulo 17, eu não vou ler o texto agora, você vai ver que o povo de Israel entrou em guerra contra os amalequitas. E aí Moisés sobe então num monte, numa colina, e enquanto ele estava com a vara levantada, o exército israelita ganhava. Quando ele, cansado pelo peso da própria mão, abaixava, os amalequitas venciam. E assim ficou durante algum tempo. Enquanto ele levantava, os israelitas venciam. O que eles fizeram depois, já de cansado, um bom tempo? Coloca uma pedra, Moisés senta naquela pedra, e Hur e Arão, um de cada lado, seguram os seus braços, para que a sua mão não abaixasse mais. E Josué foi para a guerra. Porque Josué era um guerreiro, porque Josué tinha uma característica diferente de Hur e Arão. Esses três homens se destacam nesse princípio de auxiliares, de pessoas, onde Deus sempre vai contar para que os líderes possam exercer a sua função. E aqui, como já tenho observado, isso tem sido precioso no meu ministério, e eu creio que essa igreja continuará tendo muitos auxiliares, ao pastor Baraúna, ao pastor Abimael, nesta tarefa de conduzir a igreja. Moisés também aprendeu, e aí o capítulo 18 de Êxodo ajuda a gente a entender esse princípio aqui, onde Moisés queria fazer tudo sozinho. A responsabilidade, estava sob a responsabilidade dele. E aí houve um bom conselho do seu sogro, Jetro, sacerdote. Ele disse: Moisés, a carga está muito pesada, você não pode fazer isso sozinho. E aí chama 70 líderes do povo de Israel e divide a tarefa. E de fato, nós não conseguimos fazer a tarefa sozinhos, nós de fato precisamos desses auxiliares. Eu diria, Deus precisa desses auxiliares para que a sua obra tenha continuidade. E eu creio que cada irmão aqui pode ser parte deste ministério auxiliar aqui nesta igreja. Mas quando a gente fala então dessa transição, ocorre a substituição então da liderança. E aí é uma história ao mesmo tempo triste e alegre, porque após esses 40 anos caminhando pelo deserto, Deus
permite que Moisés contemple a terra prometida, mas diz para ele: você não vai entrar. E é claro, como disse, há muitos princípios, há muitas coisas aqui interessante, mas a gente percebe que ao longo desses 40 anos na caminhada pelo deserto, Deus foi preparando Josué. Essa transição cheia de detalhes, ela foi vagarosa, ela foi meticulosa, ela foi sob uma orientação de Deus extraordinária. Eu quero sugerir que você leia toda essa história da transição de Moisés para Josué. E de fato, meus irmãos, nós cremos que Deus também tem feito isso conosco. E Josué, a exemplo do que Moisés teve os seus ciclos de 40 anos, ele começa os seus primeiros 40 anos de treinamento junto com Moisés. E de fato é todo esse período que faz com que Moisés se mostre alguém em condições de dar continuidade à liderança daquele povo. Josué demonstra respeito e honra a Moisés, enquanto Moisés era o líder daquele povo. E isso é extremamente significante. E aqui eu quero dar um testemunho a vocês, como já falei pela manhã, como Deus colocou esses dois pastores de maneira extraordinária para estar conosco no ministério. E este respeito, esta honra sempre correu por parte deles. Por isso creio que Deus também tem honrado o ministério desses irmãos. Mas eu quero destacar apenas 3 lições que a gente aprende nessa transição. A primeira delas é que quando o homem de Deus é substituído, a obra de Deus continua. Jamais poderíamos imaginar, e aquele povo também poderia imaginar, que Deus tiraria Moisés daquela liderança. Mas esse era o propósito de Deus. Além de todos os detalhes pessoais entre Deus e Moisés, o fato é que, mesmo que Moisés não tenha entrado na terra prometida, mas Josué deu continuidade àquele plano, àquele propósito, àquela promessa que Deus havia feito ao povo. E de fato, o que a gente aprende é isso, meus irmãos. Quando um pastor, quando um líder é substituído, a obra de Deus não para. Por isso a gente tem a certeza de que esta igreja vai continuar caminhando para novos horizontes, porque não depende de uma pessoa, depende do propósito e da vontade de Deus. Segunda lição que a gente aprende é que Deus pode até tirar algum privilégio dos seus servos. Claro que de maneira muito particular e pessoal Deus fez isso com Moisés, mas há outras entrelinhas aqui em relação a isso, porque a gente fica pensando, por que Deus não permitiu que Moisés entrasse depois de tanta luta, de tanta dificuldade? Então, quando a gente chega lá em cima, a gente pergunta para Deus, porque a resposta objetiva a gente não tem. Claro que o texto revela algumas coisas, isso é entre Deus e Moisés, mas o fato é, meus irmãos, que Deus, preste bem atenção, não está na obrigação de satisfazer os nossos desejos pessoais. Deus não está na obrigação de nos dar aquilo que nós, às vezes, criamos expectativas que Deus poderia nos dar. E quando a gente entende isso, então a gente não cria ilusão, porque uma das coisas que atrapalha a caminhada cristã, atrapalha o ministério, é criarmos ilusões em relação às pessoas, em relação ao próprio Deus, e é por isso que muita gente está desiludida. Mas quando a gente entende o propósito de Deus, e que Deus faz aquilo que lhe apraz, que está diante da sua vontade, a gente entende e aceita. Deus cumpre sempre as suas promessas. Esta é uma verdade que Moisés com certeza aprendeu e nós temos que aprender. Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele deixou Moisés ver a terra prometida e disse: está vendo, Moisés, o que eu falo eu cumpro, mas
você não vai entrar. Assim, meus irmãos, era como se Deus estivesse dizendo para Moisés: você perdeu o privilégio de entrar aqui nessa terra prometida, mas eu vou levar você para um lugar ainda melhor. E se você conhece a história de Moisés, sabe que naquele monte Moisés morreu e o próprio Deus, diz o texto, o sepultou. A terceira lição que a gente aprende nesse processo de sucessão, irmãos, é que ninguém é insubstituível. A obra de Deus não é realizada por causa de nós. A obra de Deus é realizada por causa dele. Então jamais a gente pode achar que alguém que serve a Deus é insubstituível. Todos nós somos cooperadores de Deus. E Deus vai usando os seus cooperadores à medida que os seus propósitos vão se cumprindo. E foi exatamente isso que aconteceu nessa transição de Moisés e Josué. E é exatamente isso que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus em Cristo Alegre. Por isso a gente está sempre falando dessa tristeza alegre, dessas certezas que Deus coloca no nosso coração. E na certeza de que Deus quer e vai levar a sua igreja adiante daquilo que Ele permitiu que eu conduzisse. Porque Deus tem outros planos, Deus tem outros propósitos, Deus tem outros sonhos. E não seria o pastor Cláudio a conduzir, seria outro que Deus já escolheu. E isso fica claro quando Moisés faz dois pedidos a Deus para quem deveria substituir. Êxodo, capítulo 13, verso 15, ele diz que o Senhor designe um homem como líder desta comunidade. Ou seja, Moisés estava pedindo que Deus escolhesse esse líder, que o Senhor designe quem vai ser o líder desta comunidade. Moisés talvez pudesse pegar uma listinha do bolso e dizer assim: ó, tá aqui, ó, tem Josué, Arão, e mais 70 nomes aqui para o senhor escolher. Mas Deus já tinha escolhido, Deus já tinha separado, assim como fez com o próprio Moisés, já havia feito com Josué. E é interessante, irmãos, como Deus trabalha de modo tão singular e peculiar, porque a característica de Moisés era completamente diferente da característica de Josué. Completamente diferente. Deus sabe o que está fazendo? Deus se enganou? Não, Deus tinha um propósito, sabia que aquele povo agora ia precisar de alguém com as características de Josué. Não aconteceu assim em relação à substituição do rei Saul pelo rei Davi, onde Samuel, o profeta Samuel vai lá, então vamos escolher o novo rei, vamos aí, começa a passar os filhos, e vem outro, inclusive o primeiro logo Eliabe é esse. E é interessante, porque Eliabe tinha as mesmas características do rei Saul. Então naturalmente a gente já pensou, é esse, e não era o Davizinho lá, perdido no meio das ovelhas. A mesma coisa aconteceu na sucessão do profeta Elias para o profeta Eliseu. A mesma coisa aconteceu na sucessão do próprio apóstolo Paulo em relação às igrejas que ele ministrava, onde ele deixou vários pastores, porque era o momento daquelas igrejas diferentes. Quando a gente entende isso, quando a gente reconhece isso, quando a igreja entende e reconhece isso, meus irmãos, a igreja vai sim continuar caminhando para novos horizontes e vai chegar lá. Eu não tenho dúvida disso. Segundo pedido que Moisés fez ao Senhor, está no verso 17, que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor.
Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa figura de pastor é totalmente pertinente para nós como igreja hoje, onde somos identificados como ovelhas e nós pastores na condução deste rebanho. Pois é exatamente isso que Moisés estava orando e pedindo ao Senhor, que este novo líder conduzisse o seu povo como um pastor. Não queria um místico, não tinha expectativa de um grande homem, apenas alguém que conduzisse o seu rebanho. E é interessante que eu li há pouco tempo, num dos periódicos da revista Ultimato, um texto que foi escrito na página da Federação Europeia de Padres Católicos Casados. Ele diz o seguinte: não queremos alguém necessariamente de alta qualificação nos campos da teologia dogmática, da história e do direito canônico. Não queremos alguém cuja tarefa principal seja rezar a missa e administrar os sacramentos. Não queremos um padre sabidão. Não queremos alguém que tenha sinais de superioridade e isolamento. Não queremos que veja a si mesmo como outro Cristo. E entre outros, não queremos, que foi colocado nesta página, o resumo seria: queremos um pastor de ovelhas. Pois bem, esse rebanho precisa de um pastor de ovelhas. E Deus confirma a escolha. O verso 18 diz: o Senhor disse a Moisés: chame a Josué, pois é a minha escolha. Meus irmãos, quando a gente entende isso, quando o povo reconhece isso, esses novos horizontes vão ser alcançados com muito mais facilidade, porque a escolha é divina, porque a igreja é do Senhor Jesus, e nós cremos nisso, por todo o processo que aqui vivenciamos, crendo que de fato Deus estava na condução de todas as coisas. E finalmente, há um encorajamento já feito por Moisés e depois pelo próprio Senhor a Josué, e eu quero deixar essa palavra aqui com o meu querido pastor Baraúna. Foi dito a Josué, e eu espero que você receba essa palavra divina para você: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, porque de fato a nossa igreja está caminhando para novos horizontes. Isso porque Deus certamente tem muito para realizar com e através da sua igreja. É por isso que o que Deus já fez até aqui, só nos resta agradecer, pois coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus poderá fazer. O que não chegou ao coração do homem,
segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado para você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá O que o olho não viu, nem ouvido ouvir, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Não me veja mentir, hoje isso é de gratidão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Olhe tudo ao me ver mentir, hoje isso é de gratidão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá Glória a Deus, pura verdade. Quero agradecer esse coral tão bonito que sempre nos trouxe canções extremamente inspirativas. Esses irmãos que fazem parte da equipe de louvor, irmã Leninha,
e que sua dedicação e seu dom tem servido ao Senhor de maneira extraordinária. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas quero convidar a Rosa a chegar até aqui, porque abaixo de Deus eu tenho que agradecer a esta mulher. Se for possível, Jonatas e Thalita chegar aqui também. A gente sabe que o Samuel fica quietinho, né? Mas tá. Porque eu quero agradecer e honrar também esta mulher extraordinária que Deus me deu. É a grande prova de que o amor é cego. Mas a maneira como Deus também colocou Rosa na minha vida e eu na vida dela é indiscutível que era a vontade de Deus. Alguém que desde o momento em que Deus confirmou no meu coração o ministério, ela sempre esteve ao meu lado. Nossos filhos, de igual maneira, sempre nos acompanhando. Muitas vezes, Rosa e até as crianças deixando de ter a presença do pai, do esposo, abrindo mão de coisas, de tempo, enfim. Alguém que eu tenho absoluta certeza, se não estivesse ao meu lado como esteve, eu não teria tido o ministério que Deus me proporcionou. Então eu quero agradecer a Deus extremamente pela esposa que Ele me deu. E é certo de que vamos continuar servindo ao nosso Deus. Nossa filha, como a maioria de vocês já sabe, né, não mora aqui no Brasil, mas é uma filha extraordinária, que também nos acompanhou muito, e agora temos esses dois filhos, o natural e a do coração, a Thalita e o nosso netinho Samuel, a quem nos alegramos muito também ver caminhando com o Senhor, servindo ao Senhor. E isso realmente é algo que alegra muito o meu coração. Então fica aqui a nossa gratidão, a minha gratidão especialmente a Rosa, Jonatas, Thalita e ao Samuel e a Débora. Mas acima de tudo, a nossa gratidão é a Deus. Por Deus me permitir servir a Ele. E como já disse, nunca me arrependi de ter dedicado minha vida ao Senhor. Nunca duvidei de que Deus cuidaria de nós, como tem cuidado até hoje. Nunca estivemos preocupados e inseguros com questão financeira, com questão material, porque Deus sempre se mostrou fiel para nós. Então a minha gratidão é a Deus. A alegria de poder ter dedicado, com certeza, os melhores anos, mais energia da minha vida ao Senhor até aqui. Porque você vai se espantar quando eu disser que eu tenho 67 anos. Ah, não parece, né? Parece ter mais, né? Mas quero continuar dedicando a minha vida ao Senhor. Então a minha gratidão, acima de tudo, é ao meu Deus. Portanto, meus irmãos, aqui nós, de maneira extraoficial, porque dia 16 a gente se despede oficialmente, passando o cajado para o pastor Baraúna, mas na direção dos cultos e na administração, enfim, a gente encerra o nosso ministério aqui. Graças a Deus, aos irmãos e à nossa família. Que Deus nos abençoe. Fica de pé e vamos terminar esse cântico, terminar esse culto com um cântico que traduz um pouco
desse momento que a gente está vivendo hoje. E aí, pode ligar? Pode tirar, cara. Como é que tinha isso aí?